Olá, alunos! Vamos começar aqui mais uma aula, né? A segunda aula do segundo bimestre e ela é sobre produtos notáveis, tá bom? Próximo slide, vamos lá. Aí. Bom, a gente vai trabalhar uma habilidade só, né? Que é essa daí, EF09, MA09, tá? E o objetivo é resolver os produtos notáveis a partir do registro algébrico e geométrico. Pessoal, a gente tem que realizar as atividades 1 e 2 da situação de aprendizagem 2 da apostila. Gente, apostila volume 2, parte 1, páginas 66 e 67, tá? Não adianta ficar no WhatsApp me perguntando, vocês têm 3 apostilas, é só procurar aí, tá bom? Então, gente, a gente vai começar calculando a área de figuras para a gente chegar em fórmulas que representam os produtos notáveis, certo? Eu vou explicar a figura 1 bonitinho e a figura 2 e 3 nem tanto, tá? Porque o objetivo é a gente entender como funciona a fórmula, tá? Mas é importante a gente ver a parte algébrica porque é da onde ela vem, né? Da onde surge a fórmula. Então, ó, a gente tem aqui a figura 1. Se vocês perceberem, sigam aqui com o mouse ao olho de vocês, a gente tem um quadrado maior. Então, a gente vai calcular a área desse quadrado. Como vocês já sabem, a área de quadrado é lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado. Agora, quanto vale o lado desse quadrado aqui, ó? Um pedaço é A e esse outro pedaço é B. Ou seja, né? O lado é A mais B, né? Então, como que vai ficar a área? A mais B ao quadrado. Então, a gente tem aqui a área total, A mais B ao quadrado, certo? Agora, vamos fragmentar essa área, né? O que significa aqui, ó? A área do quadrado azul escuro, né? O lado é A, então A vezes A, né? Que é A ao quadrado. Agora, ó, a área desses dois retângulos em vermelho, eles são iguais, certo? Um lado é A e o outro lado aqui, ó, é B. Como calcular a área de retângulo? Não é base vezes altura? Se a base é A e a altura é B, A vezes B, né? Como são dois, 2 vezes A vezes B, tá aqui. E a área do quadradinho azul claro? O lado é B, então B ao quadrado, né? Tá aqui, B ao quadrado. Ou seja, pessoal, calcular a área total, que é A mais B ao quadrado, é a mesma coisa que calcular a área fragmentada, que a gente chegou nessa outra fórmula aqui, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Percebam que na imagem a gente utilizou letras para falar dos lados, né? Podiam ser valores. E aí que tá, a gente tem que saber aplicar essa fórmula a diversos valores. Podem ser letras ou números, tudo bem? Como que a gente lê essa frase? Que é muito importante a gente saber como ler, porque ela ajuda na hora de a gente aplicar a fórmula. Eu vou ler assim, ó, o quadrado da soma, porque não tem aqui uma soma e ela não tá ao quadrado? Então, o quadrado da soma, ó, é igual ao quadrado do primeiro carinha não é o A que apareceu? Então, tá aqui, ó, ele é ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? O primeiro é o A, o segundo é o B, ó, 2 vezes eles todos multiplicados, ó. Mais o quadrado do segundo. O segundo carinha que apareceu aqui não é o B? Então, tá aqui, ó, B ao quadrado. Então, ó, é isso que eu tenho que saber, que é muito importante. Vamos fazer um exemplo numérico, né, com outras letras e números para vocês entenderem. Então, ó, olha esse aqui. Eu tenho aqui, ó, x mais 3 ao quadrado. Vamos seguir a frase e ver se tá certo, ó, de acordo com a fórmula, ó. O quadrado do primeiro. O primeiro aqui no que apareceu não é o x? Então, x ao quadrado, tá certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 3. Ué, 2 vezes 3 não é 6? O x não dá para multiplicar, deixa ele no cantinho, ó. Então, fica 6x, tá certo? Mais o quadrado do segundo. O segundo que apareceu aqui não é o 3? 3 ao quadrado, 9. Então, tá correto. Então, o que vai acontecer, pessoal? Nos exercícios, que é logo o exercício que a gente vai fazer o seguinte desse, a gente vai ter isso aqui e vai querer chegar nisso, ou a gente vai ter isto daqui e vai querer chegar nisso.
Se eu sei bonitinho a frase e eu volto aqui e vejo a fórmula, beleza, eu consigo fazer. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, com a fórmula, como se lê e saber aplicar em exemplos, certo? Vamos para o próximo slide aqui. Então, gente, a gente tem a figura 2 e a 3. Eu não vou explicar, tá, as áreas, porque vai ficar muito longo. Eu quero que vocês se atentem aqui. A fórmula, como se lê e um exemplo numérico. Na figura 2, gente, a gente tem aqui o quadrado da diferença, certo? Ou seja, um termo menos outro. Isso aqui tá ao quadrado, né? Diferença é menos, né? Subtração. Aí vai ser igual, quase igual da figura 1, só que a gente vai ter, em vez de um sinalzinho de mais aqui no meio, um de menos. E a primeira continha aqui, em vez de mais, também vai ser de menos. Só isso vai mudar, o resto é igual. Então, como é que vai ficar? Ó? Quadrado do primeiro carinha aqui é o A, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa aqui é a fórmula da figura 2. Exemplo numérico, olha lá. X menos 3 ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, tá aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 é 6, né? O x deixa lá, então 6x. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9, então tá aqui. E a última, gente, da figura 3, né? O que é? A gente tem que saber aqui. É a diferença de dois quadrados. Então, aqui eu tenho, ó, um quadrado, né? Um número ou um termo ao quadrado menos outro. Isso aqui vai ser igual ao produto da soma e da diferença dos lados, certo? Então, vamos lá para o exemplo numérico. Eu tenho lá 4x ao quadrado menos 16. Eu tenho um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Agora, eu quero transformar, ó, nesse outro carinha. Eu tenho que descobrir como que é esse carinha sem estar ao quadrado. É só pensar na raiz, gente. Qual que é a raiz de 4? Não é 2? Então, tá aqui o 2, ó. Aí, x ao quadrado, sem estar ao quadrado, é x, né? Não tem que pensar muito. Então, tá aqui o x. E aqui, ó, esse carinha está ao quadrado. Então, que número ao quadrado que dá 16? O 4, né? A raiz de 16 não é 4? Então, tá aqui. Aí, é só colocar dentro desse parênteses esse carinha positivo e aquele negativo, ó, seguindo a fórmula. Então, é isso que vocês têm que saber, gente, tá? A fórmula, como se lê e aplicar em exemplos numéricos. Aí, gente, aqui no exercício 1.2, tá? Aí na página 66, é exatamente isso que ele quer. Ele vai dar, ó, encontre a forma fatorada das expressões abaixo. Ele me deu uma fórmula e eu tenho que transformar ela no outro lado da igualdade. Então, eu tenho que primeiro observar e ver. Tá parecido com a fórmula da figura 1, da figura 2 ou da figura 3? Eu tenho que pensar isso. Então, a dica, ó, gente, aqui não tem o sinalzinho de menos no item A? Então, a dica tá parecido, então, com a fórmula da figura 2. Vamos voltar lá para ver? Olha lá, eu tenho um termo, um sinal de menos, outro termo, sinal de mais, outro termo, né? Então, eu tenho que voltar. Eu tenho essa situação no item A e eu quero voltar para essa situação, certo? Então, ó, eu tenho lá, ó, o quadrado do primeiro termo. Então, eu já tenho x. Então, o primeiro carinha aqui é o x, menos. Aí, ó, a dica é ver o último número, 16. Ele é um número ao quadrado, que é 16. Quem é? 4, né, gente? Então, tá aqui o 4. Item B. Qual situação que isso aqui está parecido? Da figura 1, da figura 2 ou da figura 3? Olha só, aqui eu tenho 9k ao quadrado. Ah, professora, não é x. Gente, não tem problema, pode ser qualquer letra, tá? Ah, e aqui eu tenho 25. 25 também é um número ao quadrado, né? Que número ao quadrado que é 25? Quem sabe, né? Então, gente, ó, a dica do item B é que tá parecido com a figura 3, né? Eu tenho a multiplicação, né, da soma e da diferença. Aí, ó, que número ao quadrado que dá 9k ao quadrado, né? Que número ao quadrado dá 9? É 3, tá lá? E que número ao quadrado que dá 25? É o 5. Então, aqui a gente usou a figura 3. Item C, olha lá, m ao quadrado menos 2m mais 1.
De novo, não tá parecido com o da figura 2, né? Tem o sinalzinho de menos aqui. Muito bem, então, primeiro termo ao quadrado. Quem é? O m. Então, já vou ter lá, ó, o m. Aí, o último, 1. Que número ao quadrado dá 1? Próprio 1, né, gente? Aí, o item D. X ao quadrado mais 8x mais 16. Figura 1, figura 2 ou figura 3 que tá parecido? Com o da figura 1, né, pessoal? Então, ó, primeiro termo é o x ao quadrado, então aqui eu vou colocar o x. Último termo é 16. Que número é o quadrado da 16? É o 4. E o último aqui, gente, ó, 36 mais 12z mais z ao quadrado, tudo somado também, ó, figura 1, né? Então, o primeiro termo tá ao quadrado. Então, que número ao quadrado que dá 36? É o 6, né? E o último aqui ao quadrado, quem é? É o z. Tudo bem? Então, vocês vão lá, vão preencher bonitinho. Aí, ó, página 67 agora, gente, a gente vai tratar de fatoração. Aí, o exercício 2.1 fala assim, ó, encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Então, eu vou explicar falando, tudo bem, gente? Primeiro, gente, a gente tem que dar nome aos lados aqui, né? A gente não sabe quanto mede, então eu vou inventar uma medida. Não que eu vou inventar uma medida numérica, uma medida vai ser uma letra, porque é uma representação, certo? Então, eu escolhi essas letras aqui, ó. Esse lado vale A, então perceba que todas as medidas que estão aqui na vertical valem A, né? Que são todas do mesmo tamanho. Aí, o lado do quadrado azul mais clarinho é o x, o lado desse retângulo azul mais escuro é o w, desse retângulo roxinho é o z e do retângulo vermelho é o t. Então, qual é a área desse primeiro quadrado? É lado vezes lado, né, gente? Então, AX. Desse retângulo, AW. Desse outro retângulo roxinho, AZ, né? A vezes Z. E do retângulo em vermelho, AT. Muito bem? Então, o que vai ser a área, gente? Vai ser a soma de todo mundo, não é isso? Então, a área total é a soma de todo mundo. Outra maneira que eu poderia ter calculado, eu podia ter somado todos esses caras aqui, x mais w mais e mais t, que é o lado do retângulo total, e multiplicado pela altura, ó. Tá aqui, ó, a vezes x mais w mais e mais t. Aí, gente, a fatoração nesse caso entra aqui, ó. O termo comum a cada bloquinho da soma, a gente pode deixar em evidência, certo? Por quê? Porque ele é comum em todo mundo. Então, a gente deixa ele em evidência, certo? Então, ó, a explicação. Como A aparece em todos os termos, podemos colocar ele em evidência. E isso que é a fatoração. E é isso que ele vai pedir lá no exercício 2.2 e 2.3 da página 67, tá, gente? Ó, o 2.4, gente, não precisa fazer. Então, é até o exercício 2.3 dessa vez, tá bom? Então, gente, ó, aqui no caso você vai fazer sozinho, né? Eu estou fazendo com vocês. Para fazer a fatoração dessas expressões. O que é fazer a fatoração? Ver o que tem em comum em cada bloquinho e colocar em evidência, como a gente fez aqui na atividade 2, na página 67, tá bom? Então, gente, ó, no primeiro bloquinho eu tenho lá 3x mais 6y. O que tem em comum nos dois bloquinhos? 3x mais 6y, olha só. O 6 eu não posso falar que é 2 vezes 3? Posso, não posso? Não muda nada, 2 vezes 3 continua sendo 6. Então, quem é comum? O 3, ó, o 3 aparece aqui e aparece aqui também, coloque ele em evidência. O resto, ó, o x e o 2y, deixa dentro de um parênteses, tudo bem? Nessa segunda, no item B aqui, AB mais 2AC, quem é comum? Quem aparece nesse bloquinho e neste? O A, né? Então, o A eu coloco em evidência. No item C, 4AB menos 6A. Quem é comum? O A. Tem mais alguém, gente? Pensa, ó. 4 eu não posso falar que é 2 vezes 2. E o 6 eu não posso falar que é 2 vezes 3. Então, eu tenho um 2 aí, um 2A aqui e um 2A aqui, olha só. E aí, quem sobra aqui? 2B e aqui sobra só o 3, né? Então, lá parecida com o item A, C.
Olha aqui o item D que interessante. Eu tenho aqui, ó, 5xb mais b mais 5yx mais y. Então, gente, aqui a dica é separar. Vamos pensar nesses dois caras primeiro e daí nesses dois aqui separados. Por isso que eu pus o parênteses, para a gente pensar separado, tá? 5bx mais b, quem é comum? O b. Então, põe o b em evidência, tá? E aqui, ó, 5yx mais y. Quem é comum? O y. Então, coloquem ele em evidência. Só que olha só o que aconteceu. 5x mais 1 apareceu aqui. E apareceu aqui também. Então, eu também posso pôr o 5x mais 1 em evidência. Ó, coloquei em evidência quem que ficou? O b e o y, ó. Eu fiz duas vezes a fatoração aqui nesse caso. Certo? Agora aqui no exercício 2.3, ó, gente. Escreva na forma fatorada a expressão algébrica que representa a área total da figura. Gente, primeiro calcula a área de cada retângulo ou quadrado, né? Acho que aqui são todos retângulos. Depois soma e vê quem é comum e vai colocando em evidência. Então, tá lá. A área desse primeiro retângulo é x, né? Base vezes altura, x vezes z. Desse outro retângulo, aqui, ó, x vezes y, base vezes altura. Desse outro, ó, base vezes altura, ky. E desse último, vermelhinho, kz, certo? Vamos continuar, então, aqui, ó. O total é a soma de todo mundo, ó. Então, coloquei todo mundo somado. Aí, de novo, gente, eu vou separar o xz e o xy do kz e do ky. Separei, só para a gente enxergar aqui, ó, que nesse caso, quem tem em comum? O x. E nesse caso, quem tem em comum? O k, certo? Fazendo isso, ó, a gente percebe que o z mais y também tem nos dois caras aqui. Posso pôr ele em evidência. Quem sobra? O x e o k no outro caso. Tudo bem? Eu fiz duas vezes a fatoração. Tudo bem? Então, gente, por favor, assistam o vídeo, vão pausando, vão tentando entender. A gente já trabalhou fatoração desse jeito em aulas anteriores, tá? Vocês já trabalharam com isso comigo. A única novidade, de fato, foi lá as fórmulas do produto notável, tá? E, gente, eu queria compartilhar com vocês que eu fico meio chateada, porque eu percebo que tem aluno que não tá assistindo os vídeos, porque eu explico no vídeo exatamente o que é para fazer, praticamente, né? Eu resolvo junto com vocês, eu dou a resposta, e tem aluno que vem me perguntar o que é para fazer, sabe? E isso tá me deixando chateada, porque o que demora para eu fazer um vídeo desse, desculpa quem não tá, merecia estar ouvindo isso, tá, gente? Mas eu fico muito chateada com isso, com essa situação. Porque a ideia era não passar tudo mastigado para vocês, era tentar ir dificultando cada vez mais, mas porém o resultado não está sendo muito bom. Vamos ver se com mais umas 2 lições aí a gente consegue deixar vocês mais autônomos, tudo bem? Muito obrigada, gente, é isso aí. Vamos pausar aqui a gravação.